Dos 12 países da América do Sul, eu, Sandro Pedro, nasci no 12º e o rei do norte, de Daniel capítulo 11, versículo 21, nasceu no segundo país da América do Sul. Quando esse rei do norte estava aqui na América do Sul, não tinham ainda dado a dignidade real a ele. Mas quando ele foi para a cidade das Sete Colinas, ele ganhou a dignidade real, se tornando o rei do norte, de Daniel capítulo 11, versículo 21. Relembrando que a Babilônia, que é o Iraque, destruiu o primeiro templo de Jerusalém em 586 a.C., e depois os romanos destruíram o segundo templo de Jerusalém no dia 30 de agosto de 70 d.C., no dia 9 de Av. Como Deus diz ali em Daniel capítulo 11, versículo 21 a 45, que esse rei do norte, que uma vez foi da América do Sul, junto com nações fortemente armadas, vão acampar contra Jerusalém, entre o grande mar Mediterrâneo, contra Jerusalém, o Monte Santo. Paz de Deus a todas as nações, assim como vocês viram, acabaram de ver, o rei do norte, que fala ali em Daniel capítulo 11, versículo 21, esse rei do norte é o próprio anticristo, o próprio falso profeta. Que Deus fala ali em Daniel capítulo 11, versículo 45, que esse rei do norte, que é o anticristo, que vai estar com a Sagrada Escritura com ele, os ensinamentos de Jesus com ele, mas na verdade ele usa de engano. Ele vai estar juntamente com várias nações fortemente armadas, e nesse fim dos tempos ele irá contra o grande Monte Santo, que é Jerusalém. Ele irá pelo mar Mediterrâneo com vários navios, helicópteros e aviões de guerra. Isso aí acontecerá nesse fim dos tempos. Esse rei do norte de Daniel, capítulo 11, versículo 21, é o próprio, a própria pessoa que, como diz ali em Daniel, que não tinha dado a dignidade real para ele, mas ele viria caladamente, com intrigas. Ele não tinha sido dado a dignidade real, mas caladamente ele viria entre as nações e enganaria as nações, mesmo estando com a Sagrada Escritura com ele e os ensinos de Jesus com ele, mas usando de engano. Então ele era, como vocês viram, ele era da América do Sul, não tinham dado a dignidade real para ele, mas quando ele foi para a cidade das Sete Colinas, ele se tornou o rei do norte. E por incrível que pareça, ele nasceu no mesmo dia que meu sogro, que é sacerdote, nasceu. Então vamos ler ali em Mateus, versículo 24. Não, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículos de 15 em diante. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quando virdes que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas roupas, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Como disse Jesus, ali em Mateus capítulo 24, versículo 15, quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quando virdes que de ele estar no lugar santo lá em Jerusalém, quem lê, entenda. Como diz ali em Daniel capítulo 11, versículo 45, esse falso sacerdote, esse falso profeta que é anticristo ou besta,
ele estará com nações fortemente armadas indo pelo mar Mediterrâneo com aviões, tanques, navios, tudo quanto armamento de guerra contra Jerusalém no fim dos tempos. Como eu falei no início desse vídeo, eu, Pedro, nasci. Aqui na América do Sul tem 12 países. Eu, Pedro, nasci no 12º. E esse rei do norte, que uma vez era um sacerdote aqui na América do Sul, aí quando ele foi para a cidade das 7 colinas, ele virou o rei do norte. Quando ele estava na América do Sul, não tinha dado a dignidade real a ele. Mas quando ele foi para a cidade das 7 colinas, deram a dignidade real a ele. Então vamos ler ali em Daniel capítulo 11, versículo de 36 a 45, onde fala desse rei do norte, que é o falso profeta, que está com a Sagrada Escritura com ele, mas usa de engano. Antes de ler ali, o rei do norte, de Daniel capítulo 11, versículo 36, é o mesmo falso profeta de Apocalipse 19, versículo 20, e é a mesma besta, é a mesma segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Então vamos ler o que fala sobre esse falso profeta de Daniel capítulo 11, versículo 36. Este rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, falará coisas espantosas contra o único Deus, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses e seus pais, nem terá respeito pelo desejo das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Ao Deus das fortalezas, porém, honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Agirá contra os castelos fortes com o auxílio de um Deus estranho, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra e fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. No fim do tempo, o rei do sul, que é o rei muçulmano, lutará com ele, e o rei do norte, que é esse falso profeta que uma vez viveu aqui, nasceu aqui na América do Sul, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte, que é esse falso profeta, o atacará com carros e com cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, que é o Israel, e muitos países serão derrubados, mas da sua mão escaparão esses, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará, ele se apoderará dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Os rumores do Oriente e do Norte, porém, o espantarão e sairá com grande furor para destruir e aniquilar a muitos. Onde é o Oriente? O Oriente Médio, onde Deus confundiu todas as línguas, ali no Iraque. Os rumores do Oriente, os países muçulmanos, os rumores do Oriente e do Norte, porém, o espantarão e sairá com grande furor para destruir e aniquilar a muitos. Armará suas tendas do seu palácio entre os mares, que é o mar Mediterrâneo, e o Monte Santo e Glorioso, que é Jerusalém. E então virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Então aqui, vamos continuar lendo o que acontecerá depois que esse anticristo que viveu já aqui na América do Sul, que agora está na cidade das 7 colinas, depois que ele fizer armar suas tendas entre o mar Mediterrâneo contra Jerusalém, olha o que vai acontecer em Daniel capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e os outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, os que a muitos ensinem
ensinam a justiça, refugirão como as estrelas sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 outros anjos, um deste lado à beira do rio, e o outro do outro lado à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, Daniel, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Esse foi o fim do livro de Daniel, capítulo 12. Repetindo, o mesmo rei do norte, de Daniel, capítulo 11, versículo 36, é o mesmo falso profeta de Apocalipse, capítulo 19, versículo de 19 a 21. E a mesma coisa, é a mesma besta, é a mesma segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Vamos ler então ali. Esse rei do norte é a própria segunda besta de Apocalipse, Apocalipse 13, 11. Apocalipse 13, 11. Vamos ver aqui. Apocalipse 13, 11. Então vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, falava como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Sim, essa segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, é o mesmo que nasceu aqui na América do Sul e hoje está como rei do norte na cidade das 7 colinas. O mesmo rei do norte de Daniel, capítulo 11, versículo 21 em diante. Então, que Deus abençoe a todas as nações. E essas palavras que estou falando não são minhas, mas é vindo direto dos céus para vocês. Deus abençoe a todas as nações.